Quero dar boas-vindas a todos, agradecer a presença de vocês. É um prazer enorme estar aqui no Rio de Janeiro, falando dentro de um evento tão grandioso, né, e ao lado de pessoas tão especiais, para que a gente possa discutir um pouco esse tema, né, que é um tema bastante abrangente, mas ele, na verdade, é a base de toda a inovação que a gente está observando aí, os produtos, as soluções, né, tudo isso passa por uma estruturação mais avançada de dados e uma estratégia de analytics coerente com o negócio. Então, eu vou me apresentar, meu nome é Ademar Paes Júnior, eu sou founder da Lifes Hub. A Lifes Hub é uma empresa de Big Data focada em inteligência de mercado, onde a gente reúne numa plataforma hoje mais de 17 mil fontes de dados, né? E aí a gente aplica essa inteligência, agregando, integrando, interoperando com sistemas legados nos clientes, com foco hoje mais direcionado para a área de negócio, para a área de gestão, né? Eu vou pedir aqui para os meus colegas também se apresentarem, né, rapidamente, resumindo a sua posição na empresa e também o foco da empresa. Olá pessoal, boa tarde, grande prazer estar aqui com todos. Meu nome é Rafael Canineu, sou médico geriatra, sou diretor de Health Analytics da Horus AI, empresa que eu também sou um dos cofundadores. A Horus tem como missão, como princípio básico, gerar valor, né, gerar valor através dos dados, né, utilizar os dados para gerar eficiência operacional e atingir melhores desfechos em saúde com o paciente. Então tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? A gente tem essa missão de captar o dado independente da fonte, independente da estrutura, estruturado ou não, sanitizar, organizar, limpar, ordenar e depois transportar isso para insights acionáveis, para que de fato o cliente possa colher na prática os benefícios do uso de dados. Beleza, boa tarde, prazer também estar com vocês aqui. Meu nome é Henry Schneider, eu sou médico também de formação, pneumo. Fiz uma formação também voltada para a economia da saúde, trabalhei quase 23 anos na AMIL, dos últimos 10 junto com a United Health. Trabalhei na Optum, que é uma empresa do grupo da United americana. E nos últimos, pelo menos no último ano, tenho trabalhado com projetos voltados para dados ligados a modelos de remuneração e ligados à gestão de saúde populacional. E estou bastante curioso para saber o que vai sair dessa discussão aqui, porque tem umas cabeças meio doidas aqui. Eu não sei o que vai dar não, mas acho que vai dar coisa boa. Vamos ver. Até 5 minutos atrás eu estava pensando no que a gente iria falar aqui. Não, eu anotei aqui um monte de coisa, mas se eu for falar tudo que eu anotei aqui, dá mais ou menos meia-noite e meia, a gente está saindo. Eu queria começar ouvindo de vocês uma provocação, né? A gente está vendo especialmente nos últimos 2 anos, né, com o advento das IAs generativas, uma popularização do tema e do termo IA em todos os ambientes, sendo comercialmente utilizado e é muito comum, às vezes, as pessoas começarem a conversa dizendo eu tenho uma empresa de IA, né? Só que tem uma etapa anterior, né, a IA, que é a estruturação justamente dos dados, né, onde essa IA vai ter que rodar, onde você vai ter que processar isso tudo, né? Então, eu queria ouvir de vocês como que vocês estão enxergando isso, o nível de maturidade, os resultados positivos ou negativos quando você enxerga esse cenário dentro do mercado. Eu queria falar da experiência de vocês. Eu particularmente tenho vivido algumas situações onde as pessoas às vezes esquecem do princípio básico da ciência da computação, que é o input, o processamento e o output, né? Se o input não funciona, o processamento não vai ter grande sucesso, né? Então, queria, começando por você, como é que você está enxergando isso tudo? Se isso é algo que a gente não precisa se preocupar ou se isso realmente é algo que a gente precisa revisitar? Bom, eu acho, de fato,
pensando até no tema da nossa mesa aqui, revolução em saúde, eu acho meio preocupante o cenário que a gente vive, porque a gente está falando de uma coisa muito nova, né? AI, a gente está falando de inteligência artificial, data lake, coisa de 5 anos, né? Quando começaram ali os planos de saúde, desenvolver alguma coisa na nuvem, mas isso começou no Brasil lá em 91, com o DataSUS, né? Depois teve DataSUS, depois teve RNDS, Política Nacional de Informação e Informática, até a gente chegar nesse momento. Só que, como você disse, o insight, né? Você gerar inteligência artificial a partir dos dados, você precisa ter um caminho muito bem sedimentado e muito bem construído por trás. Você tem que ter uma estrutura, de fato, um data lake, né? Que é um repositório de dados brutos, de dados estruturados, de dados não estruturados. Então, você junta dados financeiros com dados administrativos, com dados de saúde populacional, com dados sensoriais, de vestíveis, né, de relógio, de marcador de glicemia. E a partir daí você gera inteligência artificial, gera análise de analytics, e a partir do dado totalmente estruturado, você apresenta esse resultado, né, dentro do data warehouse, enfim. Então eu vejo com uma preocupação porque grande parte, não sei se eu diria imensa maioria das pessoas, realmente falam que estão fazendo AI, quando na verdade estão fazendo análise simples, de algoritmos simples e correlações simples, que não são AI. Não tira o valor do que é feito, mas eu acho que a gente tem que colocar cada coisa dentro do seu lugar. Você tem uma experiência longa dentro das corporates, né? E às vezes é até uma certa angústia do time de gestão se estão ou não alinhados com as tendências locais e as tendências de tecnologia, incluído o advento do termo AI e etc. Você deve ser bastante demandado também em relação a esse tema, né? Qual é a tua experiência em relação a essa evolução e essa hype que teve nos últimos tempos? Eu tenho que dar uns passos atrás, né? Eu acho que um dos pontos que a gente precisa sempre usar como referência quando vai discutir dados, acho que 2 pontos. Primeiro, o objetivo. Se o objetivo ele começa errado, então, e aí eu estou falando principalmente do mercado de saúde brasileiro, a gente vai ter dificuldade de, a partir daquele ponto inicial, construir uma arquitetura adequada para dados. Deixa eu dar exemplos vividos, e até hoje eu vivo isso. Antes desse painel, eu estava falando num painel de modelo de remuneração, não sei se alguém estava lá, mas é pouco repetitivo o que eu vou dizer, mas essas coisas são muito conectadas. Lá a gente estava discutindo sobre modelo de remuneração. Onde é que a conversa lá começa? Aqui, no dado, né? Então, antes de pensar em como a gente usa AI, e a gente usa muito AI, inclusive nesse processo de fazer a conexão entre os dados, de estruturar dados, eu passei os últimos 10 anos fazendo NLP, que no final do dia inteligência artificial para pegar dados que estão escritos em prontuário, estão soltos por aí, em prescrição, escritos, enfim, de maneira não estruturada, e colocar ele dentro do lugar correto. Mas a motivação para fazer isso é que é importantíssima no Brasil, né? Se a gente pegar quem de fato investe nisso, ou deveria investir nisso, são em grande parte as operadoras e as grandes redes hospitalares, que da maioria das vezes partem para esse tipo de iniciativa por uma questão financeira. Então estão buscando dados que eventualmente existem e podem não estar disponíveis naquele momento, mas precisam ser estruturados com esse objetivo. Quando a gente dá um salto lá na frente e começa a fazer perguntas sobre dados clínicos, quando na verdade a origem, o que motivou a coleta dos dados, o que motivou a criação dos sistemas de coleta de dados não era o dado clínico, essa é uma confusão enorme que a IA não tem como resolver. Então, o que me preocupa mais quando a gente fala sobre IA numa modelagem avançada é que a gente não começou na discussão, a gente ultrapassou, a gente pulou a discussão sobre as ferramentas de coleta desses dados. A gente quer usar a IA para resolver esse problema de origem de dados dei um exemplo lá, vou repetir esse exemplo aqui, e já quer passar para tecnologias que são boas, que eu acho que vão ser ótimas, já estão se demonstrando, assim,
Há discussões sobre o impacto, ou em quais áreas a IA pode ser melhor ou pior, mas não há dúvida que ela vai nos ajudar. Mas eu acho que a gente tem que resolver um problema prioritário e vamos dizer que é um pré-requisito para que isso funcione. Falando lá de modelos de remuneração, a gente está falando sobre coleta de dados clínicos, informação sobre desfecho de doenças, né? Se o paciente melhorou ou não melhorou, qual é se a cirurgia era necessária ou não, se a pertinência daquela intervenção era correta ou não era. Esses dados não existem, a gente não tem esses dados, a gente nunca coletou esses dados porque para pagar eles nunca foram importantes. E a gente agora quer aplicar IA para chegar a conclusões sobre dados que a gente jamais coletou. Então eu acho que essa desconexão entre o que a operação, a forma como a operação foi construída e o que a gente espera que seja o resultado da IA é um problema que me tira um pouco o sono, né? Falando agora especificamente do uso da IA, já uso há muitos anos e hoje isso é mais intenso e sempre que a gente é demandado a gente faz esse tipo de aplicação, mas hoje eu acho que ela é muito mais voltada para tecnologias que vão ajudar a resolver a estruturação do dado, quer dizer, estar o dado disponível, para depois a gente aplicar a IA com esse dado já pronto. Então, vou dar um exemplo que não é tão recente assim, deve ter, sei lá, uns 7, 8 anos. Lá na Mil a gente tinha 40 outpatient clinics, né, 40 tipo ambulatórios espalhados pelo Brasil, que rodavam um prontuário próprio. E tem lá um campo para você colocar o resultado de exame, né? Glicose, ureia, creatinina, sódio, potássio, hemoglobina. Ninguém, obviamente, nunca usou essa porra, porque isso aí não serve para nada, né? Vamos combinar que você chegar com 40 páginas de exame e o médico e achar que o médico vai ficar escrevendo o resultado do exame em cada campo, não existe. Então, os resultados eram sempre escritos em texto livre. Paciente retorna, paciente DM, HS retorna com HB-glic igual a tanto, CT, que é colesterol total, HDL, está tudo lá. A gente pegou 4 milhões de registros dessa base e a pergunta básica, essa era uma pergunta interessante. Quantos pacientes diabéticos eu tenho e quantos estão com a hemoglobina glicada acima de 6,5 e quantos estão abaixo de 6,5? E depois a pergunta daqueles que estavam com a hemoglobina glicada acima de 6,5 6 meses atrás, quanto agora estão com ela abaixo? Impossível responder essa pergunta se não tiver o dado estruturado. Então a gente aplicou a inteligência artificial para estruturar o dado. Muito sofisticada, né? A gente era capaz de ver a data, de ver o resultado, de alocar, fez vários testes. Depois de um tempo, sei lá, 2, 3 meses de muito trabalho, a gente conseguiu estruturar dados de 5 milhões de pessoas. Então a gente usou a inteligência artificial para conseguir o dado que era necessário. Depois é muito mais fácil, você tem diversas outras tecnologias que vão te ajudar a construir essa linha do tempo. Então eu acho que sempre que eu sou demandado com relação a discussões de inteligência artificial, uso de ferramentas, eu sempre dou esses passos atrás para saber se a pergunta que está sendo feita é possível de ser respondida com os dados que existem hoje, ou se a gente vai ter que aplicar a inteligência artificial na etapa anterior, que é construir ou estruturar essa base, entendeu? Então, eu tento sempre usar isso a favor, né, da tecnologia para a saúde, mas eu não sei a experiência que vocês têm acumulado. Assim, todos os lugares por onde eu passei, a tendência é sempre que a gente tem muito mais gasto de tempo, investimento de tempo em inteligência artificial na consolidação desses dados, na criação dos data stages do DW e depois, e muito menos na utilização desse dado pronto. Essa é a experiência que eu tenho adquirido ao longo do tempo. Acho que um ponto importante, eu acho que a gente não está mais na época de gerar dados, a gente tem que usar o dado, né? A gente tem 30% de todos os dados gerados hoje na indústria, 30% deles é dado em saúde, né? E alguns autores falam que a gente não usa nem 3% desse dado. Então, você imagina, se a gente continuando gerando informação e não utilizando essa informação. A gente não está criando um lago de dados com dado inteligente. O dado está bruto ali para ser utilizado, mas de fato não serve para nada. A gente está usando o dado para tentar estruturar, a inteligência artificial para tentar estruturar as informações, estruturar os dados, e sobra muito pouca experiência e muito pouco tempo para a gente aplicar o dado, em modelos de estratificação de paciente, modelo de paciente, algo que a gente faz, né? Estratificação de risco de custo futuro. Então, qual o paciente que vai custar? Eu sei hoje, a gente olha no retrovisor, eu sei hoje quem me custa, e com 3 meses de delay ainda, né? Porque a conta médica chega depois de 3 meses para você analisar. Então, a gente está tratando numa foto de 3 meses atrás.
né? De fato isso acontece. Por mais que... Agora, quando você começa a usar dado em tempo real, que é o grande objetivo de um data lake, você ter essa oportunidade, aí você transforma o cuidado, né? A gente precisa gerar menos dado, obviamente, é um absurdo gerar menos dados, a gente precisa gerar dado, mas a importância maior não é na geração, a gente já gera muita informação, é utilizar esse dado para transformar o cuidado realmente na ponta. Uma questão que eu percebo assim com clareza, que muito embora a gente esteja em 2025, né, às vezes a impressão que dá, dependendo do nível de maturidade da empresa, a cultura de dado, às vezes, ela não está de uma maneira adequada. O time, vamos dizer assim, de toda a empresa não está adequadamente educado em relação à cultura de dados e a responsabilidade que é a alimentação de dados dentro dos sistemas legados das empresas, né? Então, existe muita falha de registro, alimentação inadequada na geração dos dados. Isso vai gerando mais dificuldade justamente para você criar dados acionáveis, né? Dá muito mais trabalho para você depois estruturar isso de uma maneira adequada, que você possa rodar isso de uma maneira que gere insights adequados, que gere acompanhamentos, dashboards, indicadores mais confiáveis, né? Então, essa cultura de dados, desde do primeiro contato do paciente até lá o último registro, o último relatório, às vezes dá a impressão que não está absolutamente alinhada ainda a importância que é e a capacidade que tem ainda. Você vê muita resistência ainda de muitos colegas, às vezes médicos, às vezes funcionários de outras áreas, enfermagem, às vezes na forma de, olha, dá trabalho, vai dar trabalho colocar esse sistema, tem que botar mais esse campo e etc. Mas ele não está enxergando valor naquilo ali, ele só está vendo como um problema para, né, como você mesmo falou, né, um problema para ele. Então, tem dois pontos: alinhar um pouco é melhorar a cultura de dados, e outra questão é o desafio de reduzir essa fricção, né, para deixar o mais liso e tranquilo possível a coleta dessas informações para a gente poder rodar, né? Então, eu queria ouvir de vocês também como que vocês enxergam essa questão de educação, cultura de dados, como fazer isso evoluir mais rapidamente, porque a gente vê uma diferença muito grande de maturidade de dados nas empresas que a gente chega, né? De fato, né? Eu acho que tratar com médico é sempre muito difícil, né? O médico gera mal o dado, gere e gera mal o dado, né? Sempre foi assim, e dificilmente o médico já tem muito trabalho burocrático, já tem muito trabalho administrativo. Isso para ele talvez seja um encargo a mais que não é obrigação dele fazer, quando na verdade né? É que talvez o médico não receba ainda o fruto dessa geração de dados ou dessa organização de input da informação. Ele não recebe isso como benefício para ele. Então ele vê ainda como tarefa, como trabalho não remunerado, trabalho administrativo. Então eu penso que a educação em dados ela é fundamental, mas ainda falta gente para ensinar a usar os dados de forma correta. A gente mesmo contrata, não sei se é difícil você contratar alguém que mexe com dados de saúde. Você contrata alguém que vai aprender a mexer com dados de saúde com quem está dentro da empresa e aprendeu a usar dados de saúde dentro da empresa, né? Dificilmente você pega alguém de mercado que já trabalha bem com dados, já tem uma cultura de dados de saúde. Geralmente pessoas de startup, pessoas de banco, e você joga um caminhão de informação de saúde para o cara fica louco, né? Então tem essa curva de aprendizado também. Eu acho que a responsabilidade de quem já mexe com dados, ter essa paciência de educar, ter essa paciência de ensinar, porque não é uma tarefa simples. A curva de aprendizado para você mexer com dado dentro de saúde, ela é longa. Curioso, quando acabei lá a palestra, um rapaz me procurar e falou: não, eu sou estudante de medicina, estou no 10º período, está aqui do fundão, da FRJ, e quer trabalhar com dado. Eu fiquei até... Será que o cara está de zoação comigo? Mas é verdade. Eu acho que isso tem crescido
Eu dou aula em ambiente universitário, tem crescido a quantidade de pessoas que têm interesse, principalmente oriundos de carreiras médicas ou da área da saúde, mas ainda é uma figura rara. Isso posto, eu acho que tem 2 pontos que são relevantes. Primeiro, a comunicação. Acho que você nailed, né? Foi no ponto absolutamente cirúrgico. Se a pessoa que é responsável por grande parte da coleta desses dados não entende para que ela está coletando esses dados, exceto o seu uso médico-paciente, porque obviamente que todo médico, quando atende um paciente, anota lá, ainda que seja lá no prontuário eletrônico, HB-Glic e tal, bota de uma maneira que ele vai entender quando o paciente voltar. Essa é a utilidade, quando o médico faz essa anotação. Aquela utilidade mais ampla e que é igualmente... vamos dizer assim, perseguida por grande parte dos médicos, eu diria assim, principalmente pelos médicos que são bons, que querem conhecer a população que eles atendem, quem faz consultório, quem faz ambulatório, quem está no hospital, tu quer saber, não chega a chegar no final do mês ou chegar no final do ano, quantos pacientes eu atendi de cada especialidade, de cada doença, qual foi a eficiência do meu controle glicêmico, de hemoglobina glicada no paciente, qual foi minha capacidade de controle pressório, quantos pacientes... O médico bom quer saber. Se os dados existem e a gente não consegue passar isso, é um problema de comunicação, de fato, né? Então, vivi isso não só na Mil, mas fora também, criando ferramentas que ajudam exatamente nisso, né? Em que o médico rapidamente consegue enxergar que os dados que passam por ele voltam de uma forma amigável e útil para a prática médica. Então, isso é fundamental. Não se constrói uma cultura de dados sem que você demonstre para quem está coletando os dados que aquele dado é importante para a operação dele, não para os outros. Porque para os outros é um altruísmo que é difícil da gente conseguir, né? Vou fazer um dado muito bom porque você vai usar. Pode ter assim, uma meia dúzia, mas não é a regra, né? Eu vou fazer what's in for me, né? Eu vou fazer se for bom para mim. E funciona muito. Os médicos que, independente da forma de remuneração do médico, independente se ele é rede própria, se ele é uma rede credenciada, se ele é um cara que ganha bem ou ganha mal para fazer a consulta, quando o dado que passa por ele retorna para ele tomar alguma decisão e retorna de maneira útil, amigável, a gente ganha o cara. Isso é uma experiência que eu vivi ao longo de 20 anos, isso é real, né? Eu falei que eram 2 pontos. Tem essa questão da comunicação. E tem uma questão de fato, actionable data, como você falou, né? Tem que ser algo, se a gente começa a oferecer mais benefícios, e eu falei essa frase lá num outro contexto, vou repetir ela aqui. A gente podia resumir a nossa discussão com a seguinte frase, que é uma frase que nem é da saúde, mas que eu uso muito na saúde, que é incentive shape behavior. O incentivo molda o comportamento. O incentivo o cara trabalha num centro de pesquisa, então é pesquisa, é publicação que conta, então vamos usar os dados muito para publicação. Vai ter um movimento enorme para o dado ser coletado corretamente. É o modelo de remuneração que tem que mudar, então eu preciso medir desfecho, porque com o desfecho melhor eu ganho mais. Vai ter um movimento enorme para o dado de desfecho ser coletado. Então, além da comunicação, a cultura, eu acho que ela se molda também muito a partir do incentivo. Para que eu quero aquele dado? Como eu que incentivo? Eu tinha um professor de estatística, eu estudei estatística em vários momentos da minha vida. Faculdade, na pós, mestrado, doutorado. Teve um cara lá na faculdade que me disse uma coisa que eu gravei para o resto da minha vida. Se o dado é importante, pague por ele. Não é pague só em dinheiro, né? Pague, demonstre que ele é importante para você e faça com que a pessoa que gera aquele dado ganhe alguma coisa gerando aquele dado. Não precisa ser dinheiro, dinheiro é bom, mas não é a única forma de você remunerar. Mas se o dado é importante, pague por ele. A gente tem dados super relevantes hoje, que existem nos hospitais, existem nas clínicas, existem no setor público e que a gente, como diz o americano, take for granted, né? Eu tenho obrigação de receber? Não, necessariamente. Ele é importante para você? Use o seu poder de barganha para conseguir aquele dado. Então, lá no outro painel estava falando de modelo de remuneração, dados que o sistema de saúde não trafega normalmente, por exemplo, desfecho clínico, resultado de exame, CID, nada disso trafega. Como é que a gente conseguiu dados de 400, 500 mil pessoas sobre esses atendimentos, pagando por eles? Olha, se vocês conseguirem trazer esses dados para cá, o modelo de remuneração vai mudar e vocês vão receber mais. Então, tem dado de 100% da população, pô.
Então, a cultura se moldou pelo incentivo que a gente deu. Obviamente que isso tem que ter um regulamento, tem que ter uma contratualização, tudo isso feito de maneira adequada, tem LGPD, mas não tem nada ali que é absurdo. A gente não pediu para fazer cálculos de indicador, nada disso. O dado básico já é coletado, mas ele não trafega porque não há um incentivo, ninguém percebe a importância dele. Então, eu acho que essa questão cultural é uma questão de comunicação e uma questão de incentivo, e aí a gente consegue assim, dar um caminho, entendeu? Só um ponto interessante, a gente na Horus tem uma preocupação, tem contratado, né, médicos, e realmente está difícil achar médico com conhecimento de dados, né? E a gente começou uma ação dentro de universidades para criar ligas de Health Analytics. A gente teve, quando a gente começou a divulgar isso, a gente teve 65 ligas dentro das faculdades com interesse em montar, em criar e gerar... Há quanto tempo tem isso? Horus Academy não tem 6 meses. E como é que está hoje? Tá, toda semana a gente tem aula. Toda terça-feira a gente dá aula. Eu dei uma aula, por exemplo, tipos de dado, né? Então você tem que ir lá desde o começo explicar o que é um dado clínico, o que é um dado administrativo, um dado financeiro. Estamos longe ainda de chegar na revolução da saúde, mas, poxa, é louvável já ter... Iniciativa incrível, né? Você buscar o cara lá no banco da faculdade. Porque né? Esse cara depois, quando ele se forma, talvez ele volte para a gente, né? Todo esse investimento volte para a gente. E volte para as empresas, como pessoas interessadas, pelo menos, que estão buscando um caminho diferente, né? Bom, a gente está falando de Data Lake. Eu queria trazer aqui um tema que está, assim, em voga agora, que é interoperabilidade em saúde, né? O Ministério da Saúde está falando, a CEIDIG, que é da Ana Estela Haddad, está envolvida. A gente tem o projeto do HC, né, do Inova HC, trabalhando com interoperabilidade. Com uma justificativa que tem uma lógica muito forte de que você, interoperando dados, integrando bases, você tem uma potencial redução de custos de saúde. Mas eu queria saber se vocês estão acompanhando essas ações e como que vocês estão enxergando essa perspectiva de ter esse trabalho, vamos dizer assim, num nível mais governamental e criando políticas para isso, ou se realmente vocês veem isso como um pouco de utopia. Nesse ponto eu sou mais pessimista. Eu acho... Então, existem inúmeras iniciativas atualmente, né, que começaram lá na RNDS, né, e eu acho que dentro de casa a interoperabilidade vai até bem, né, mas eu acho que quando você parte para essa interoperabilidade com parceiros, interoperabilidade com outros concorrentes, isso não acredito que vai acontecer. Eu sou, como disse, eu sou pessimista. Tá? É bom que eu sou otimista, então a gente... Então, gostaria de... nesse aspecto. Porque eu acho que não vai... Eu acho que as empresas... Tem que ter uma primeira empresa que coloque o pé ali e fale, quero interoperar com outros parceiros para que a gente, de fato, gere um data lake federado, alguma coisa assim, para usar os dados. Então, eu na verdade eu sou mais realista, com uma pitada de otimismo nesse aspecto. Eu estou nesse projeto do Ministério da Saúde pela USP, eu sou pesquisador da USP e a Ana Estela Haddad fez vários editais, a gente está num deles, né, que é a parte de saúde digital. Por isso que talvez eu seja um pouco mais realista para otimista. Eu acho que cabe um comentário similar ao que a gente acabou de fazer sobre essa questão do What's in for me, né? Eu tenho que ganhar alguma coisa com isso. Eu fiz vários projetos de interoperabilidade na minha vida, todos funcionaram porque eles estavam dentro de um único ente, né? Então era interoperabilidade entre sistemas dentro de um mesmo ente. Quando você começa a interoperar entre entes diferentes, só tem uma forma de dar certo. A gente só somos seres humanos, né? A gente já sabe como é que funciona
behavior economics, né? Economia comportamental. Se não ganhar nada com isso, ninguém vai entrar, pô. Tem uma questão de desconfiança óbvia, né? De, pô, você tem meus dados, eu tenho seus dados, peraí, não vai... Mas existem hoje ferramentas que isso, né? Eu trabalhei na Optum americana. A Optum continua sendo da maior operadora de saúde dos Estados Unidos. A maior parte dos clientes... A Optum era uma empresa de saúde que prestava serviço para todo mundo. Quando eu cheguei lá, eu falei, pô, impossível, né? 95% dos dados devem ser da própria United. Na verdade, não. Mais da metade dos dados eram de outras operadoras. Porque lá existe um protocolo absolutamente rigoroso sobre essa questão de segurança. Então, existe uma interoperabilidade que é mediada por uma empresa que está na mesma holding, não é de propriedade, mas está na mesma holding de uma operadora de saúde. Ninguém lá tem esse problema, não, pô, mas aí a Blue Cross, Blue Shield vai colocar o dado lá e a United vai vir. Não existe nessa desconfiança lá. Então, eu acho que aqui existe um custo da desconfiança grande que atravanca a evolução da interoperabilidade. Isso é um problema, não vou dizer que é o único do Brasil, mas é uma singularidade que a gente precisa se preocupar. Então, eu sou realista com relação a esse ponto. Uma vez isso ultrapassado, não acho que há um problema tecnológico, de verdade. Assim, a gente não tem nenhum problema tecnológico para fazer sistemas de empresas diferentes ou bancos de dados diferentes conversarem. Né? Em 2025, isso já não é mais um problema. Então, eu volto a dizer, acho que é um problema de confiança, né? E a gente precisa estabelecer uma forma muito rigorosa para que isso, de fato, flua bem. Eu não sou pessimista com relação ao projeto de interoperabilidade, desde que a gente siga esse rigor, que é uma coisa que o Brasil, o Brasil é tudo oba-oba. Nem tudo, né? A gente tem diversos exemplos no Brasil em que as coisas são muito sérias, funcionam muito bem, e tem outras que elas não funcionam tão bem. Se a gente pegar exemplos de áreas, agricultura, agronomia, vários outros exemplos, economia, né? Sistema bancário, em que isso funciona bem, há um rigor, e aplicar isso dentro do universo da saúde, eu sou, na verdade, bastante otimista, porque já existe interoperabilidade em outras áreas de negócio e outras áreas de conhecimento no Brasil. E, dito isso, tem a questão da comunicação. O que eu ganho com isso? As pessoas têm que ganhar. Existe uma das alavancas para isso dar certo, eu acho que são as operadoras. Embora elas cuidem de 50 milhões de pessoas, quer dizer, um quarto da população, né, mais ou menos, o volume de receita envolvida é muito grande e a interoperabilidade para as operadoras tem um grande benefício. Se a gente não conseguir encontrar uma forma de fazer com que todas elas, por exemplo, se beneficiem dessa interoperabilidade, aí eu sou muito pessimista, não vejo a menor chance disso andar. Um grande problema que as operadoras têm é que os beneficiários eles ficam circulando de uma operadora para outra. Imagina uma base em que o paciente pode circular de qualquer lugar e todo mundo ter acesso a dados básicos. Tem um grande ganho nisso. Então, esse é um ponto de venda importante, né? Um ponto de venda negativo e que tem que ser assegurado. Ninguém pode saber quanto se paga para cada prestador, porque isso é um medo da operadora, isso é uma questão estratégica. Quanto eu pago para cada hospital, isso é uma questão estratégica. Então tem que se assegurar que isso não vai estar disponível. Estou dando só exemplos, né? Existem formas da gente convencer aos entes, e eu falei que operadoras, mas isso serve para a relação público-privada, né? Olha como seria relevante se eu também tivesse nos dados de saúde, eu sei que você trabalha com isso, você também, né? Os dados de saúde privada, vários dados de saúde pública daqueles pacientes. Porra, seria maravilhoso. Atendimento de emergência, eventuais usos lá no SUS, de cirurgias ou de vacina, enfim, toda a sorte de utilizações integrando dados. Então isso seria muito bom. Eu acho que não é difícil de vender, mas existe uma necessidade de atribuir a esse processo um rigor que se mostra ainda mais importante quando a gente trata de dados sensíveis, de alta vulnerabilidade, como são dados de saúde. Então, eu sou um otimista, um realista mais para otimista se a gente conseguir seguir rigores de outras áreas que já fazem no Brasil, não é nenhuma invenção. Você me deixou mais otimista agora. Eu também acho. Mas ele teve um incentivo que é o edital também, né? Para trabalhar nisso aí. Sim. Então, assim, esse tipo de estratégia de engajamento tem que ser mais ampla, né? Tem que ser... Agora, uma coisa que eu vejo, assim, dentro das estruturas de dados, quando você pega a estrutura de dados de uma operadora, ela é muito relacionada aos dados transacionais. O que está interoperado... Pagamento. O transacional de pagamento. Falando, né? Que você não tem, assim... É muito raro você encontrar uma estrutura de dados que realmente seja funcionante, interoperável, na prática, envolvendo informações clínicas. E aí, o trabalho que a Horus, né, tem feito também é um exemplo de trazer essa questão de
de aplicabilidade de dados dentro da operadora, buscando essa estruturação de dados clínicos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, o que a gente fez, né? Inicialmente, obviamente, você começa com o dado financeiro administrativo, que é um dado que já está mais preparado para uso e dali já consegue se tirar alguns KPIs, algumas informações básicas. O desafio de trazer o dado de saúde, o dado clínico, né, o dado populacional, é porque o dado hoje está... O teu cliente não sabe como resgatar essa informação. Não é? Você tem capacidade de utilizar, então se você me mandar o prontuário de seus 5 mil pacientes, 10 mil pacientes, eu estruturo aqui, pode deixar, eu monto aqui todo o visual dos pacientes diabéticos, dos pacientes que têm risco de se tornarem diabéticos daqui a 2 anos, dos pacientes cardiopatas, os que têm risco de ter um infarto não em 10 anos, em 2 anos, né? Dos pacientes que vão reinternar daqui a 30 dias, dos pacientes que vão hiperutilizar o pronto-socorro, tudo isso a gente faz. Só que é muito difícil esse recebimento de dados e depois essa troca de uma forma contínua, né? A gente acaba de fato fazendo muitas vezes análises ad hoc, porque consegue-se tirar uma quantidade de dados importantes, mas depois não se consegue novamente manter esse fluxo de informação. Então, tem sido para a gente um grande desafio, mas um desafio bom, porque a gente já tem colhido frutos disso, né? A gente já tem operadoras aí utilizando há mais de 6 meses as ferramentas e realmente conseguindo resultados financeiros em cima do cuidado e transformando o cuidado mesmo, cuidando melhor. Então, isso eu acredito que ainda a gente tem uma dificuldade na extração de dados do lado do teu parceiro. Quando eu comecei a trabalhar com dados, eu fiquei impressionado assim, com o volume de informação que as bases do DataSUS e do SUS e também as bases estaduais têm em termos de detalhamento comparado com o que é disponibilizado, é disponível hoje, tanto público quanto publicado dentro da própria ANS. Né? Hoje, eu lembro uma vez um case que eu precisava localizar subespecialistas, né? Quem operava joelho, quem operava... O desafio era localizar ortopedistas e ortopedistas que operavam joelho, que operavam ombro, quadril, etc. Você não tinha isso dentro das bases ANS, mas no SUS você tinha por procedimento. Então, aí a gente conseguiu criar uma automação em que você buscava o volume de cirurgias no SUS desses profissionais e buscava os que estavam registrados dentro das operadoras para fazer o depara e localizar isso daí, porque o nível de maturidade era muito maior, o nível de detalhamento era muito maior dentro do SUS do que dentro da saúde suplementar. Então, a gente vai vendo esse crescimento e essa adaptação possível quando você começa a fazer interoperabilidade de bases e automações entre essas bases, aqui no caso, dentro de um âmbito de estratégia comercial, né? O objetivo era atender empresas que queriam vender para ortopedistas, né? Mas existem as capacidades, como você mesmo falou, a gente tem tecnologia hoje disponível para isso, o que às vezes a gente não tem um incentivo adequado para transformar isso em resultado clínico para o paciente, né? Resultado de predição para o paciente, assim por diante. O que foi feito na pandemia, né, que foi um grande empurrão para tudo isso que a gente está vivendo, né, foi uma coisa fantástica o que aconteceu dentro do SUS, da interoperabilidade de informações, interoperabilidade de vacinação, de atualização de dados. Isso foi louvável, né, e trouxe, eu acho que apressou um pouco todo esse movimento. Não sei se você concorda comigo. Então, são esses momentos de dificuldade que nos jogam para frente, né? Não tem a menor dúvida. A pandemia nos ajudou, foi uma circunstância, mas nos ajudou a evoluir em diversos aspectos, seja na coleta, seja no processamento, seja no uso de fato desses dados. Com certeza isso teve um grande incentivo. Na verdade, eu que queria fazer uma provocação, a gente está chegando no fim, uma última, porque eu tenho feito isso, explicar rapidamente, eu já falei em vários eventos esse ano sobre inteligência artificial, e todos eles eu faço essa pergunta, e hoje é uma oportunidade única, são 3 médicos aqui falando, queria escutar de vocês
assim, entendendo inclusive essa ideia de que a humanidade evolui a partir das principais necessidades, o painel não é sobre inteligência artificial, mas eu queria que vocês me ajudassem a pensar sobre de que maneira o uso da inteligência artificial dentro da saúde pode, ao contrário vamos dizer, do lugar comum, daquilo que é intuitivo, de nos jogar para frente em termos de inteligência, poderia nos emburrecer em termos de busca de informações que a gente acha que a inteligência artificial pode fazer para a gente vai deixar de se dedicar àquele tipo de conhecimento. Essa é uma das coisas que me tira o sono hoje em relação à inteligência artificial e na saúde isso me parece cada vez mais aparente, né? Quando a gente pensa no meio acadêmico, nos estudantes, na universidade, nas pós-graduações, na residência, as circunstâncias em que a gente era muito instado a buscar o conhecimento e esse processo de busca do conhecimento, ele aumentava a nossa inteligência, aumentava a nossa capacidade analítica e hoje a inteligência artificial pode substituir uma parte disso nos emburrecendo, nos dando um pouco mais de conhecimento pronto, mas nos emburrecendo ao longo do tempo por causa da facilidade que ela nos oferece de assistir uma aula que eu não preciso mais assistir porque a inteligência artificial vai fazer para mim, vai resumir para mim, ou então buscar soluções para problemas que eu antes teria um incentivo e agora eu não faço mais. Queria só escutar rapidamente de vocês esse final, desculpe a provocação. Eu começando aqui, eu acho que o ponto principal que a gente precisa, a barreira que a gente precisa quebrar é a gente enxergar. Aqui eu vou falar sobre tecnologias em geral, incluída a IA. E é um exercício que eu tento fazer, é não enxergar as tecnologias como algo sempre substitutivo. Assim, olha, a IA vai substituir uma aula que eu costumava fazer, a IA vai substituir um cálculo que eu costumava fazer. Então sempre a gente tende a olhar o que a gente sabe fazer e o que ela pode substituir. Eu acho que tem dois pontos. A gente tem que pensar no que ela pode fazer que a gente não sabe, que a gente não consegue, e a gente criar caminhos para ela nos deixar fazer o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa descobrir, né? Eu acho que a gente acaba tendo uma visão muito substitutiva das tecnologias. Esses dias eu sou radiologista, né? Então existem muitos projetos de tecnologia em radiologia para automatizar o laudo, para criar ferramentas de análise de imagem e assim por diante. Talvez no futuro você não precisa mais ter um laudo, talvez no futuro você não precisa nem gerar imagem. Você pode ter uma tecnologia que a informação que o equipamento capta já joga para o prontuário do paciente conectado com outra informação de genética e gera um terceiro ponto que a gente não usa hoje, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar coisas diferentes, a gente tem que começar a buscar novos conhecimentos com a tecnologia, novas formas de enxergar, novas formas de entregar. Você não precisa pensar na tecnologia só para substituir uma etapa de trabalho do radiologista, mas você buscar coisas que não existem ainda ou novas formas de entregar aquele conhecimento. Porque no final do dia, o que interessa é a conduta para o paciente. Não é se ele tem um relatório de hemograma, um relatório de imagem, um relatório clínico, né? No futuro a entrega pode ser um consolidado daquilo, né? E agora, outra preocupação que eu tenho em relação às tecnologias é justamente a gente embarcar a tecnologia naquilo que está errado, né? Então, está totalmente errado a gente ter um sistema de informação que é baseado só em pagamento, né? Até porque o pagamento foi pessimamente construído. Todos esses modelos foram construídos de uma maneira tão... um Frankenstein tão grande que quando você vai falar sobre algum modelo novo de pagamento, você não consegue sair do lugar, porque aquilo está tão arraigado que a coisa não... E aí você chega com tecnologias querendo fazer automações complexas daquilo para deixar mais difícil ainda de mudar, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa refletir bastante. Quem é liderança em tecnologia tem que estar atento a isso, né?
você não querer fazer uma entrega com altíssima competência para algo que não deveria existir, né? Com alta tecnologia embarcada em algo que não deveria ser assim. Bom, temos poucos segundos. Achei que eu estava indo bem, né? Até você fazer essa pergunta no mas final. é para acabar assim, na bagunça mesmo. Não, mas eu vou fazer uma provocação aqui também, né? Acho que isso a gente pode levar. 2030 a gente vai ter um médico para cada 2 enfermeiros. Essa é a realidade que a gente está criando aí com mais de 400 faculdades de medicina. E o médico, ele tem se tornado cada vez mais desinteressado pelo paciente. O médico, o quanto menos ele puder gastar de tempo conversando com o paciente, ouvindo o paciente, sentindo a dor do paciente, mais trabalhoso para ele. E eu acho que no futuro a gente vai ter mais tempo para falar com o paciente. Se a inteligência artificial vai trazer alguma coisa de positiva, vai ser ganhar alguns... Talvez o paciente chegue no pronto-socorro, colhe os sinais vitais, escreva a queixa e 2 linhas básicas de história e já saia tudo que tem que fazer para ele. O médico vai parar de pensar, né? E grande parte da nossa nova geração de médico, eu acho que vai sofrer com isso. Porque não é preparado para conversar com o paciente, para ouvir a dor, para sentir a dor do paciente. Então, por isso eu deixo essa provocação que eu acho que vai acontecer. Muito bem, queria agradecer a presença de todos, principalmente vocês que assistiram. Quero deixar aqui um agradecimento especial à comissão organizadora da PhysWeek e espero que todos disseminem aí a cultura de dados e a criatividade e a inovação, porque, como a gente falou aqui, né, antes de falar de inteligência artificial, a gente tem que falar de estruturação de dados, a gente tem que falar de interoperabilidade, a gente tem que falar de Big Data. Aí, se você aprendeu a fazer esse feijão com arroz, aí a gente vai falar de inteligência artificial. Então tá bom, gente. Obrigado e até a próxima.